Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Gêmeos, bem-vindo à leitura de vocês, como que vocês estão? Vamos lá. Intuitivamente, eu vejo a mandala de vocês de uma forma de muito trabalho. É um movimento de trabalho e talvez uma pergunta incômoda também. Tô me esforçando tanto, mas isso tá me levando para onde? São várias flechas lançadas no ar e com talvez uma notícia ou um convite afetivo chegando. Eu vejo no trânsito de vocês especificamente muitas mensagens propostas, um movimento que provavelmente já saiu da mão de vocês e que já está voando e reverberando. E as coisas elas tendem a acelerar depois desse processo. Se vocês conseguirem parar de sentir essa insatisfação crônica e constante que vocês estão sentindo. E já faz um tempo que vocês parecem sentir isso, sabe? De um lado, talvez vocês passando por uma travessia financeira que precisa de clarificação. O 6 de espadas me traz a sensação de que você passa de uma águas turvas para uma água mais calma, só que o sol ele precisa de visibilidade, então eu vejo talvez mudanças nas fontes de renda, uma clarificação acerca de como você ganha ou como você até mesmo administra o seu dinheiro, mas isso ele precisa de uma boa comunicação e boa expectativa acerca de todas as pessoas envolvidas, porque de certa forma, eu não vejo que essa mudança ela é tão isolada, impactando necessariamente a você. Hã, aqui me diz muito sobre largar aquilo que não está te satisfazendo mais, mas não é por uma questão de ficar correndo sempre atrás de, sei lá, dopamina ou querendo ter um prazer constante em tudo, mas sim, chegar em uma meditação de o que realmente não satisfaz, a ponto de que eu vejo que aquilo não vai trazer frutos. E você conseguir expandir sobre outras possibilidades de vida. Porque eu tenho uma sensação de insatisfação constante no jogo de vocês e uma busca de sentido muito forte. A minha leitura intuitiva entre o jogo de vocês é que não é necessariamente um obstáculo. Existe a possibilidade muito legal de uma virada material. Entretanto, talvez tenham temas específicos para algumas pessoas de consultoria, a necessidade de ajudar, de ser ajudado ao mesmo tempo, e revisão de documentos e contratos. Talvez alguma coisa bancária também tenha alguma coisa envolvida também, eu não me parece que isso é uma possibilidade tão distante. Uma coisa que eu preciso que vocês tomem atenção é não transformar a inquietação de vocês, às vezes, em questão, sabe, em briga, às vezes promessas mesmo que vocês não vão conseguir sustentar. Passando pela leitura toda da casa de vocês, né, vamos lá. A energia nesse momento de vida para vocês é o 8 de paus com pajem de copas. E aqui me mostra algo já prestes a chegar, a reverberação de respostas chegando rápido. Coisas, às vezes, informações que a gente fica vendo no feed e esse tipo de coisa me aparece tão rápida, mas ao mesmo tempo as comunicações entre a vida de vocês também, entende? Eu entendo que vocês estão num período de excesso de informações constante mentalmente. E vocês precisam saber filtrar melhor sobre isso para vocês não adoecerem esse período de vida. E no meio dessa rajada toda tem um pajem de copas, que ele traz um peixe pulando da taça, né. Então eu vejo que provavelmente uma notícia que vai mexer com o coração de vocês, um convite afetivo,
uma intuição que vai chegar por meio de sentimento, não de raciocínio, tá? Embora vocês estejam bem acostumados com raciocínio, mas vai ser por meio emocional. E o teu momento de agora me parece você receptivo para essa velocidade da vida, mas tem muita coisa ao mesmo tempo. Então, o 8 de paus no ar me diz que você não tem permissão para controlar a velocidade das coisas que estão chegando, mas você tem a permissão e consegue controlar a forma como você responde a todos esses estímulos, tá? A casa 1 de vocês, que é uma casa que eu considero muito importante, principalmente para jogos envolvendo esse signo, é é a casa do mental. E a sua cabeça me aparece dividida. Dividida entre a sensação de falta e é dividida entre uma escolha que precisa ser feita. E o 5 de ouros me parece que parte de vocês se sente meio fora da casinha, meio, né, no frio, na neve, contando às vezes o que não tem. E o recurso disso, o abrigo ou a opção boa me aparece disponível, mas a mentalidade de vocês de escassez talvez não está permitindo enxergar infinitas e boas possibilidades que se apresentam, principalmente se isso é de cunho, amoroso. Eu não posso deixar de comentar isso, porque os enamorados ele é muito forte no meu jogo relacionado a isso. Ou financeiro, ou até mesmo os 2, mas existe uma dinâmica muito igual entre os 2. É a sensação de estar passando por um aperto, é a sensação de ao mesmo tempo não estar recebendo aquilo que eu gostaria de receber, é a sensação de que eu preciso me decidir enquanto tem uma decisão real, mas a minha mentalidade é que eu já passei por isso antes, eu não quero voltar ao mesmo ciclo, eu não quero reviver as mesmas coisas e tampouco reviver algum tipo de aperto que eu já passei, entende? Então eu me parece que agora vocês não podem olhar as coisas como um objeto de desejo em questão das coisas que já aconteceram no passado com vocês. Talvez olhar isso para um valor alto, você sendo chamado para escolher, a escolha dos seus valores não pelo medo de perder, entende? Eu vejo uma decisão tomada de dentro da tua mentalidade de falta, e você tentando ignorar essa sei lá, é um passado emocional, talvez, lembranças e coisas antigas para precisar utilizar isso e não te atrapalhar nos seus próximos passos, principalmente no viés, que diz respeito ao quanto eu recebo de fato emocionalmente que me supre e quanto eu recebo, financeiramente que está me suprindo. Entende? Tem uma dinâmica aqui muito forte relacionada a esses 5 de ouros que eu não posso deixar passar, porque me aparece também uma certa autossabotagem. Como a lua aparece na casa 12 de vocês, vocês estão muito tendenciosos a esse processo de autossabotagem esse período, tá? Então eu preciso ser um pouco mais técnica, mais, intuitiva, tentando trazer essa informação. A casa 2 de vocês, que é a casa do dinheiro e do valor, eu vejo que esse vai ser um dos campos mais luminosos da tua roda durante esse período, porque o 6 de espadas ele é a travessia. Então, o que me mostra é que financeiramente você vem a sair ou está saindo de uma travessia de situação financeira, talvez remando para uma margem mais calma, mais estável, mas que vai exigir que você coloque mais visibilidade, tenha mais luz, tenha mais clareza, você vai ter um sucesso visível te esperando do outro lado. Sabe? A gente pode estar falando sobre a diversificação de fontes de renda, a gente pode estar falando sobre uma nova forma de exibir o que você faz, uma nova forma de colocar, eh, conteúdo no ar, talvez, uma virada de modelo financeiro, sabe? E e a travessia ela já começou. Eu não vejo você não tá decidindo se muda, você tá meio que no meio do rio, sabe, durante a passagem? Hã Mas agora eu acho que não é um momento muito claro para você assinar contratos no meio dessa coisa toda, se for possível esperar e possível sempre revisar, principalmente alguma coisa relacionada a taxas ou propostas antes de você fincar uma nova margem de coisas ou arrumar ou alterar preço de produtos, se você trabalha com isso.
O sol ele não pode ter pressa, assim, ele precisa nascer no horário correto e você está durante uma travessia financeira. Existe um campo muito bem posicionado e ampliado financeiramente para vocês, só que vocês precisam ter essa direção clara sobre o momento certo de fazer as coisas. Falando agora sobre a casa da personalidade de vocês e a comunicação. Bom, eu não vou me estender muito aqui. Eh, Me aparece uma coisa fluida, equilibrando talvez coisas em conjunto, e isso é uma destreza inclusive muito natural de gêmeos, né. Eu não vejo a fala ou a comunicação sendo algum problema do mês específico, eu vejo mais uma ferramenta muito bem dominada, na verdade. A comunicação me fluindo, é muito forte, o problema realmente está mais pro lado mental, mas a expressão de certa forma não me aparece uma dificuldade. A casa 4, que é a casa da família de vocês, me chamou também a atenção. A tua base esse mês é de uma labuta, né, é um trabalho constante, talvez repetitivo, dedicado, de quem está construindo uma competência e tentando colocar esforço real naquilo, sabe? O 10 de paus também fala sobre você carregando os 10 bastões de uma vez. Talvez não enxergando exatamente o que tem à frente, mas você tá ali, fazendo o teu. Lar, família, a estrutura que te sustenta tanto por dentro quanto por fora, o chão que você pisa, eh, me pede para transmitir a seguinte mensagem de que talvez é necessário distribuir o peso. Alguém mora ali e que precisa distribuir esse peso corretamente, porque tem alguém muito sobrecarregado. Entretanto, também tem alguém trabalhando com afinco daquilo. Só que talvez essa sobrecarga, não seja muito boa para a energia da casa no geral. Hã, Também tem talvez situações passadas familiares que te impede de viver essa vida familiar mais de forma mais leve? Não sei. Hã, mas é um período de muito trabalho, inclusive alguma coisa que se conecta à casa ou o sustento da casa, tá? E se continua aí durante esse tempo. A casa 5 de vocês que eu vejo como tá o amor, o prazer e a criatividade de vocês, né? Não vejo uma paixão arrebatada nem algo do gênero. Na verdade, tem uma oportunidade chegando, mas eu vejo mais quesitos relacionados ao lado financeiro de fato do que relacionado à vida amorosa. Isso não isenta bons acontecimentos amorosos. Entretanto, a temperança com uma rainha de espadas me traz mais ou menos um convite de talvez amar e criar na mesma medida e na mesma verdade entre um e outro. É um momento de maior lucidez, não pode ficar se fechando em ilusões, nem amores rasos, buscar realmente a profundidade e não ter pressa nas suas decisões relacionadas a amor e criação, porque agora é um momento de integração entre elas, você vai sentir que, eh se reverbera algumas coisas que você já desferiu, mas agora é hora de cortar antes de sentir alguma coisa nova, explorar novos sentimentos, amar de forma diferente uma pessoa, mesmo que seja a mesma pessoa ou uma nova pessoa, isso realmente é uma dinâmica ali possível de acontecer, independente se você é solteiro, solteira, casado, casada, tá? Mas agora é um momento de não cair em fantasias. Vamos escolher com critérios. A comunicação vai estar afiada, vocês me parecem muito mais diplomáticos e pacientes sobre esse período do amor, tá? Em questão de parcerias e outros relacionamentos, quando a gente vê parceiros, sócios, até mesmo clientes, o 3 de paus e o pajem de paus se apresenta na leitura dizendo que muito provavelmente a parceria do mês para um grupo de pessoas tem uma cara de empreendimento conjunto, alguma coisa lançada a 2 ou a 3 e esperando retorno a um bom momento relacionado a sociedades, a projetos compartilhados, inclusive apostas, eu não sei se faz sentido para alguém. E o pajem de paus, ele fala sobre o começo do começo, ainda não é a entrega de fato. Então é a faísca de bons relacionamentos com parceiros,
clientes, sócios, essa parceria sempre voltada para o horizonte, para um retorno que vem, né, pelo mar, né, no caso, ou por terras. É uma empreitada. Falando especificamente agora sobre a casa do trabalho e a saúde de vocês, a rotina do trabalho me parece ainda assim um pouco metódica, um pouco constante. O Cavaleiro de Ouros ele é um cavaleiro lento, né? Ele é um cavaleiro que ele não tem pressa. E a gente pode estar falando sobre um momento de você ter um campo devagar para atravessar, não ter pressa, mas isso também te dá um pouco mais de certeza de que não haverá falhas nesse trabalho, tá. E ele tá do lado de um Ás de copas, o que também me traz a sensação de que pessoas que trabalham, por exemplo, com consultoria, eh, cuidados no geral, até mesmo, alguma coisa que você precise ajudar ou ser ajudado nesse momento de vida em relacionado ao lado profissional, tem uma bênção em cima disso. A tua rotina provavelmente vai ganhar um sentido maior, mas ela vai vir por meio do trabalho. E, eu vejo um respiro sobre isso. Eu pediria cuidado sobre a organização do sono e da rotina de vocês, e também sobre gastos relacionados à saúde esse mês, tá. É um convite para vocês cuidarem melhor do ritmo de vocês e tomarem cuidado também com custos relacionados à saúde. Eu não posso deixar de comentar que a mandala de vocês me traz muito a questão intuitiva de uma leitura relacionada a uma transição. Eu não sei se é uma transição de fato relacionada à carreira de vocês. É como se a gente virasse as costas para algo que a gente já construiu e fosse em busca de algo que houvesse mais sentido. Mas é alguma coisa que desemboca uma partida com alma, porque a tua insatisfação ela não tá muito bem humorada esses tempos, entende? Hã, ainda falando especificamente sobre o lado profissional, reveja com bastante cuidado e carinho, às vezes propostas chegando como uma ideia, uma empreitada, que seja uma coisa mais entusiasmada, alguém chegando mais aceso com uma ideia, alguma coisa assim, sabe? Isso pode talvez te dar um retorno num caminho e te trazer mais brilho relacionado ao lado profissional. A parte do 8 de copas com o 2 de paus relacionado à espiritualidade de vocês, me parece o coração inquieto desse momento, sabe? É dessa leitura. Alguma coisa da qual a pessoa ela já construiu ou tem um domínio ou muito conhecimento, mas ao mesmo tempo não tem para onde olhar, porque eh, me aparece o espiritual sendo expurgado e precisando tomar forma. É engraçado isso, né. A sensação que me dá é que mesmo que vocês soubessem aquilo que deveria ser feito espiritualmente para que vocês se cuidassem melhor, vocês não fazem, porque vocês ficam muito presos às ideias, soltas. É a necessidade de vocês se cuidarem mais espiritualmente e, talvez venha uma revelação, algum ponto de virada sobre o dinheiro relacionado ao outro ou junto, em conjunto. E o 8 de copas, ele é a saída consciente, ele precisa ser a saída consciente, não uma fuga. Então, mesmo que você queira, às vezes, largar tudo de uma vez, ir para uma direção diferente espiritualmente, ou ir para uma direção, diferente nesse sentido, não é só para longe do tédio, você precisa iluminar aquilo de forma que faça sentido para você. E que você faça aquilo que deveria ser feito. Me traz muito isso na cabeça, fazer aquilo que precisa ser feito, sem ficar confuso com tantas, talvez, informações práticas e enfim, tá. As metas e os rumos esse mês é muito claro para mim, o carro ele vence bastante a direção, eh, ter rumo aponta para uma relação de troca e muito provavelmente ou onde você orienta, provavelmente ligado a alguém que presta, tipo, algum tipo de consultoria aqui, ou você de fato é amparada. E a maturidade desse momento talvez seja equilibrar essa balança para você não ficar só sendo amparada,
reparar em qual ponto você está se colocando nessas dinâmicas acerca das suas metas, sua expansão de vida, porque o carro ele vai te fazer avançar. Decidido ou não, as coisas e o tempo tá correndo, eh, ou você em algum momento esquece de receber, ou você em algum momento esquece de doar na mesma medida, então agora é um momento de um pouco mais de equilíbrio relacionado à sua própria postura, daquilo que você quer entregar ao mundo. Isso pode envolver troca de recursos? Sim. Ah, então se permita também, sei lá, conduzir isso também por uma troca energética? Eu não sei se é porque a leitura ficou um pouco poluída, considerando o lado espiritual de várias possibilidades, mas eu vejo um grande poder relacionado a isso, mas não muito bem executado, ou se colocando em alguma posição de muita maestria e domínio sobre uma situação, mas ao mesmo tempo, muita necessidade ou necessidade de um conhecimento expansivo para te dar uma direção sobre aquilo, entende? A casa, 10 que eu vejo a previsão do mês de vocês, basicamente, eh, o que eu vejo aqui é, tipo, não decida que nada deu certo, sabe. É um mês onde, muito provavelmente, emoções relacionadas a tédio, a insatisfação, sejam cravadas ali, e vocês tenham uma poluição mental acerca daquilo que foi medido e o que vocês plantaram. E que vocês ficam em dúvida se realmente aquele caminho tá fazendo sentido ou não, olhando todas aquelas moedas e pensando: "Até onde eu vou com tudo isso?". Na verdade, é um ótimo momento para revisão daquilo que precisa ser feito, então o 6 de espadas com o sol também me traz essa sensação de transição, iluminando aquilo que você já faz e reverberando de forma diferente, mas é um bom momento, por exemplo, para investimentos, é um bom momento para você rever e pensar se tá valendo a pena o que você plantou, entendeu. Hã, mas, eu vejo uma etiqueta muito grande nessa parte, sabe. Eu não sei o que vai dar certo, eu vou trabalhando aos poucos nisso, tá. Mas eu vejo uma oportunidade boa chegando, só que não, talvez não com o tamanho da grandeza que você imagina ou espera. Talvez venha de um insight, talvez venha de um pensamento, talvez venha de olhar e falar assim: "Nossa, olha, eu posso fazer isso, isso daqui eu sou boa, isso aqui eu sou bom, eu consigo", entendeu? E colocando isso pra fora. Ou realmente alguém de fato chegando e te trazendo uma possibilidade nova, essa possibilidade sendo explorada, ajustada, lapidada e, por fim, colocada no mundo. Na parte das amizades, das redes e os apoios de vocês, esse rei de paus com esse 5 de espadas me traz a sensação de que pode haver alguns conflitos, porque a língua de vocês também já tá afiada com essa rainha de espadas. Eu não sei necessariamente se pode ser alguma coisa relacionada ao lado amoroso, mas me traz muito essa sensação. Hã, alguém ganhando uma discussão, mas o custo disso é a relação ficando um pouco saturada sobre isso, entende? E entenda, né, nem toda discussão você precisa ganhar, você não precisa ficar sacrificando teus grupos e as pessoas que você ama ou te amam para que você tenha razão. Eu acho que faz muito sentido, porque o 5 de espadas ele sempre traz aquela batalha que foi uma batalha, não teve muitos vencedores, não foi muito legal, só no calor do momento, porque espadas é o mental, e é isso. Tenha cuidado com as relações no que diz respeito às amizades próximas de vocês esse mês, principalmente onde querer ter essa disputa de quem tem razão, ou um espaço onde a vaidade fala mais alto, tá? Agora os obstáculos e o inconsciente de vocês, que me aparecem 2 arcanos maiores que me chamaram muita atenção, e eu estava louca pra chegar nessa parte da leitura, porque o louco com a lua, é, veja bem, é o jovem de trouxa nas costas, eh, e aí tem uma rosa branca e uma flor branca falando que existe um algo acendido, algo vivo no inconsciente de vocês. Mas que vocês estão literalmente num precipício entre
Não sei se isso é loucura da minha cabeça ou não sei se isso é viável. Eu vejo muito que o inconsciente de vocês está te empurrando para um salto. Mesmo que você esteja em pouca destaque ou pouca visibilidade, ou inclusive remexendo algum tipo de ferida, parece que a tua intuição agora chega para você e mostra: "Olha, nós temos o seguinte medo, mas não dê o salto do louco agora, vamos esperar, porque o caminho é um pouco sinuoso, não pule agora". E a luz, ela engana um pouco, a luz da lua, ela engana um pouco esse louco. É um momento muito importante para vocês cuidarem da saúde mental de vocês, porque tem pendências se encerrando no na n dentro do coração e elas precisam, ter nomes para que aquilo não fique emergindo toda hora e vocês sintam toda hora ilusão, medo, intuição misturada com engano, entende? Vocês precisam ter alguma coisa mais palpável. Às vezes a fuga da realidade de vocês está muito aflorada, que está impedindo vocês de olharem de fato para aquilo que está na sua frente. É uma espécie de torpor. Eu tenho muito isso em mente. Os padrões mais fortes da minha leitura, para vocês é que realmente vem uma travessia financeira que vai clareando, tá? Vocês precisando fazer uma partida do que não está satisfazendo mais, sei lá, no campo profundo de vocês. E o quanto eu valho, talvez a necessidade, eu vou falar uma coisa muito, muito, muito importante. E vocês têm uma capacidade de adaptabilidade muito forte para que vocês entendam o que eu quero dizer. Talvez é chegar num momento de um reset da tua identidade. Quando alguma coisa que um padrão que a gente trabalha ou que a gente tem não faz mais sentido e a gente precisa criar uma personalidade nova, criar uma identidade nova, é um momento muito bom relacionado a isso. Tem sim um esforço e não necessariamente uma colheita tão fácil, mas ela vem. Só que você vai ter que lidar com a parte que é mais chata dentro disso, que é o tédio, tá? Um momento muito bom para quem trabalha com cuidados, consultorias, tá? E, bom, os acontecimentos prováveis que eu vejo na mandala de vocês é esse. Espero muito que tenha feito sentido, que você tenha gostado e um beijo.